de hoje nós vamos ver sobre organelas citoplasmáticas. Dentro das nossas células existem algumas organelas que desempenham determinadas funções e é isso que nós vamos ver hoje. E a primeira são os ribossomos. Eles são encontrados tanto nas células eucariontes como nas células procariontes. Dentro das eucariontes, nas eucariontes animal e vegetal. Ela não é uma organela que apresenta membrana, como as demais que nós vamos ver. Então, ela é uma organela que vai ser constituída, na verdade, pelo RNA ribossômico ou ribossomal e proteínas, certo? E ela é formada, os ribossomos são formados no nucleolo dentro do núcleo da célula. Além disso, ele vai ser constituído por duas subunidades, uma unidade maior e uma subunidade menor. A subunidade menor serve para ancorar o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é aquele que a gente viu na aula de replicação, de tradução, transcrição, tá? Principalmente na aula de transcrição, onde a gente vê a formação do RNA, e ali exatamente vai ser o RNA mensageiro, ao sair do núcleo da célula, ele vem de encontro ao ribossomo, aos ribossomos, e vai acontecer então dele se ancorar nessa parte, na subunidade menor do ribossomo. E aqui, no caso, os códons ficam expostos à subunidade maior, e nessa subunidade maior que vai receber o RNA transportador, trazendo os bloquinhos que constituem as proteínas, que são os aminoácidos. Então aqui nós vamos ter o RNA transportador trazendo os aminoácidos, deixa que eles entram, então nós vamos ter um sítio chamado A, dentro dessa subunidade maior, uma face, que é o sítio ativo, o sítio de ligação A, que vai receber o RNA transportador, trazendo o aminoácido, e esse aminoácido, ele se ancora, ele se acopla, se liga nessa subunidade que a gente vai chamar de P, e nesse momento dessa subunidade que aí o RNA mensageiro sai. E vai acontecer então a formação das proteínas. Se você quiser mais informação a respeito da síntese proteica, tem uma aula específica só sobre isso aqui no canal. Você pode ir lá, verificar, assistir, que vai ser muito interessante para agregar esse conhecimento de como o RNA ribossomal, os ribossomos, fazem então a síntese proteica. Ele precisa dessas duas subunidades acopladas para conseguir dar um jeito na produção das proteínas. Tudo bem? Nós vamos encontrar os ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático, por isso entendeu que eles vão formar o retículo endoplasmático rugoso. Lembra, são dois, né? Como a gente vai ver, nós temos os ribossomos aderidos a essa membrana, formando o RNA, o retículo endoplasmático rugoso, e nós temos o liso, que eu vou falar posteriormente. Mas também nós vamos encontrar os ribossomos dispersos no citoplasma celular. O retículo endoplasmático rugoso é uma organela que vai apresentar os ribossomos aderidos à membrana. Por isso, a sua função é a produção de proteínas. Além disso, devido à sua localização, eu desenhei uma célula genérica aqui para vocês verem. Então, aqui a membrana plasmática, o núcleo, o DNA dentro, com o envoltório nuclear. A membrana do retículo endoplasmático rugoso está associada, quase junta, grudada, ao envoltório nuclear, que é a carioteca, um nome já que não está mais em uso, mas era esse envoltório nuclear mais a membrana do retículo, eles estão associados. Então ele está bem próximo do núcleo da célula. É a organela que mais está associada ao núcleo celular, justamente porque vai facilitar, digamos assim, a produção de proteína. Pensa, dentro do DNA, dentro do núcleo nós temos o DNA, que tem a informação de como produzir as proteínas.
Ao invés de todo esse trabalho de mandar para o citoplasma, já está assim, muito perto para a informação que sai do DNA já vai logo ser produzida. Então, as chances de dar algum erro na produção dessas proteínas é menor. Por isso, as proteínas que geralmente são produzidas no interior do retículo endoplasmático rugoso são aquelas proteínas, digamos assim, que vão ser secretadas pelas células. São proteínas muito grandes, que não podem dar erro nenhum, porque elas vão agir em outro local. Elas não vão agir na célula, nem constituir a célula, mas serão secretadas. E por conta disso, nós vamos observar no próximo organelo o complexo de Golgi, como ele vai ser importante para receber essas proteínas e secretar essas proteínas. Então, aqui o retículo endoplasmático rugoso tem uma função primordial, muito importante dentro da manutenção do metabolismo celular. Além disso, como eu disse, né, sofre provavelmente a sua formação evolutiva seja devido a projeções da membrana plasmática, invaginações da membrana plasmática, projeção para o interior da célula, acompanhando aí o envoltório nuclear. Então, é bem provável que da sua formação seja da própria membrana plasmática. Por isso que ela é a nossa primeira organela com membranas, né? Organela formada de membranas por membranas, certo? O que são os retículos, então, né? O retículo endoplasmático rugoso são sáculos achatados associados ao envoltório nuclear com os ribossomos aderidos à sua membrana. Outro nome que talvez vocês possam encontrar, além do retículo endoplasmático rugoso, né, o HER, vocês podem encontrar retículo endoplasmático granuloso, ou então retículo endoplasmático granular, ou então ergastoplasma. O complexo de Golgi, ou sistema golgiense, ou então complexo golgiense, novamente, são muitos nomes para designar a mesma estrutura, está muito relacionado com o retículo endoplasmático liso e rugoso. No caso, o complexo de Golgi pode então armazenar substâncias, secretar essas substâncias e dentro dele pode acontecer algum tipo de transformação. Ele pode fazer alguma mudança na conformação espacial, na estrutura molecular de algumas moléculas, que podem ser, eu coloquei aqui substâncias orgânicas, mas assim podem ser carboidratos, lipídios e principalmente proteínas. Por isso desenhei essa célula genérica na membrana plasmática núcleo com o retículo endoplasmático rugoso associado, para vocês conseguirem entender um pouco como é o funcionamento. Então nós temos aqui no DNA a informação que será passada, a informação da síntese proteica, né, como se faz a proteína, será passada para o retículo endoplasmático rugoso, no caso os ribossomos aderidos vão então produzir a proteína aqui dentro do retículo. Quando essa proteína estiver pronta, vesículas, ou seja, bolsas, sacos, vão sair daqui e vir entrar aqui no complexo de Golgi, nessa face, que nós vamos dar o nome de face cis, tá? E ela vai, então, é a face onde vai acontecer a entrada de substâncias, para quê? Porque aqui dentro do complexo de Golgi vai acontecer a transformação delas, caso seja necessário, mas principalmente porque precisa passar por todo esse processo, por todo o complexo de Golgi, para então ser armazenada, estocada, empacotada, essas substâncias, né, empacotadas e transformadas aí em vesículas, tá? A membrana do complexo de Golgi vai ser transformada em vesícula, daqui dele, né, vai sair vesículas e essas vesículas serão, contendo essas substâncias, serão liberadas. Podem ser liberadas no processo de exocitose, as substâncias podem ser liberadas sem vesículas. As vesículas, inclusive, pode ser, uma dessas vesículas, né, pode ser os lisossomos, é uma outra organela que nós vamos falar mais pra frente, ainda nesse vídeo. Então, aqui vai acontecer uma série de empacotamentos e vão ser, então, liberadas as substâncias.
Geralmente, proteínas, enzimas, se nós estivermos, por exemplo, falando de células do estômago, células de dentro do estômago, vão secretar as enzimas digestivas. E assim, muitas outras células que nós podemos citar, que são células secretoras, que têm essa função de secretar alguma substância, vai ter um complexo de Golgi bastante funcional. E são vários complexos de Golgi, não apenas um, apesar de eu ter mostrado apenas um. Então, essa face que vai receber substâncias é a face cis, que é a entrada de substâncias. Ela recebe substâncias do retículo, endoplasmático rugoso, liso. E a face que vai secretar essas substâncias na forma de vesículas é a face trans, tá? Então, vai ser onde vai sair as vesículas e essas vesículas ainda vão produzir os lisossomos, algumas delas, né? Não todas. Além disso, o complexo de Golgi tem algumas outras funções, além da secreção de substâncias, né? Por exemplo, no espermatozoide, o complexo de Golgi vai ter a função de produzir o acrossomo. Acrossomo só aparece nos espermatozoides, tá? Ele é uma bolsa contendo muitas enzimas, né? Uma vesícula contendo muitas enzimas, uma série de enzimas que vão atuar no óvulo. Quando o espermatozoide chega no óvulo, ele tem muitas camadas, né? O óvulo tem muitas camadas até chegar no núcleo. Então, essas camadas precisam ser digeridas. Quem vai digerir são as enzimas contidas no acrossomo. E quem forma? O complexo de Golgi. Há também um outro processo que é a glicosilação, que é acrescentar açúcar, fazer um tipo de ligação com polissacarídeos, que vai formar, por exemplo, alguns anticoagulantes, né, no complexo de Golgi, que é formado, então acontece essa glicosilação, e também a síntese de açúcares, importante porque vai ser no interior do complexo de Golgi que esses açúcares, principalmente polissacarídeos, como por exemplo a celulose, nas células vegetais vai acontecer dentro do complexo de Golgi. O retículo endoplasmático liso não apresentará ribossomos aderidos à sua membrana, por isso o seu nome, retículo endoplasmático liso. Enquanto no retículo endoplasmático rugoso nós temos um conjunto de sáculos, no retículo endoplasmático liso eles vão ser formados por túbulos que estão aderidos, que estão associados ao retículo endoplasmático rugoso, como eu apresentei aqui para vocês. Aqui nós temos o núcleo da célula, com o envoltório nuclear associado à membrana do retículo endoplasmático rugoso, e a partir da membrana do retículo nós temos então o retículo endoplasmático liso, formando uma série de túbulos, que vai formar então tubulações. E o que ele vai fazer? O que acontece nessas tubulações? A mais importante de todas, a produção e o armazenamento de lipídios. Dentro desses lipídios, existem dois grupos muito importantes, que é o colesterol, principalmente o colesterol que vai formar a membrana plasmática, e também outro grupo de lipídios são os fosfolipídios, que constituem a membrana plasmática celular. Além disso, em determinadas células, como por exemplo células do testículo, célula do ovário, naturalmente, por serem produtoras de gametas, vão produzir também hormônios. Então, o retículo endoplasmático liso contido nessas células vai ser responsável pela produção de hormônios. No testículo, vai produzir a testosterona e no ovário vai produzir o estrógeno. Então, é nesses locais onde tem um precursor para a produção, tá? É no retículo endoplasmático liso, porque como são esteroides, são lipídios, portanto, além de hormônios, tem a sua natureza proteica, tem a sua natureza lipídica, são nessas organelas que são produzidas. Também nas células do fígado acontece a desintoxicação, tá? Esse detox que acontece no fígado vai ser então, ao ingerir a bebida alcoólica ou alguns medicamentos, vai atuar aí
o retículo endoplasmático liso para fazer essa limpeza. E também nas células musculares, células muscular esquelética, essa que cobre os nossos ossos, temos também a regulação de cálcio. Então, o retículo endoplasmático liso pode armazenar cálcio ou então secretar, dependendo da necessidade, ok? Mas o principal é que não possuem ribossomos aderidos à membrana e por isso são chamados lisos. As mitocôndrias são organelas muito interessantes porque, segundo a teoria da endossimbiose, elas não faziam parte da célula, mas foram englobadas no processo de fagocitose, mas não passaram pelo processo de digestão celular e por isso permaneceram no citoplasma da célula heterotrófica que a englobou, que a envolveu e passou a fazer parte dessa célula. Essa célula então posteriormente se reproduziu, se multiplicou e aparentemente as mitocôndrias, ou a mitocôndria primordial, a primeira, também se dividiu, também se multiplicou e aí foi passando para as outras células que no processo mitótico normal, que nós já conhecemos, e ela nunca mais saiu do citoplasma celular, permanecendo hoje em todos os tipos de células, todos os seres vivos, com exceção das procariontes. Procarionte não apresenta essa organela porque acredita-se, pela teoria, que a própria mitocôndria seja uma célula procarionte. Ou seja, quando nós analisamos a evolução celular, desde o surgimento das primeiras células, dos primeiros seres vivos, os coacervados, provavelmente as nossas mitocôndrias seriam bactérias que, ao serem envolvidas, englobadas, colocadas para dentro do citoplasma, não passaram por esse processo de digestão e passaram a fazer parte da célula que a envolveu. Por quê? Existem algumas evidências que corroboram essa teoria. Por exemplo, o fato das mitocôndrias terem um DNA bem parecido com as das bactérias primitivas. Exatamente, as mitocôndrias têm um DNA próprio, e não só próprio, como independente do núcleo central. Que coisa, não? Ela consegue se reproduzir sozinha, independente de qualquer gene ou qualquer recurso que a célula tenha dentro dela, ali no núcleo. Então a mitocôndria consegue se multiplicar sozinha, então ela se reproduz de forma sexuada dentro da célula, no citoplasma celular de forma independente, apresenta ribossomos próprios. Lembra dos ribossomos aqui no comecinho da aula que nós falamos sobre ele, que só as procariontes apresentam? Então, de todas as organelas, os ribossomos vão estar presentes nas procariontes? Pois é, as mitocôndrias vão ter seus próprios ribossomos independentes dos ribossomos do citoplasma ou da membrana do retículo endoplasmático rugoso. Pois é. Uma outra característica é a própria membrana que forma a mitocôndria. As membranas da mitocôndria são muito parecidas com a membrana plasmática de uma célula normal, principalmente uma célula procarionte. Então, além do fato dela ter o seu próprio DNA produzindo proteínas necessárias para ela se desenvolver, independente da célula principal. Então vamos ver um pouquinho como são as mitocôndrias. Aqui eu desenhei, claro, uma mitocôndria genérica. Quando nós observamos no microscópio ela é um pouquinho diferente, mas essas são todas as estruturas presentes no mitocôndrio. Nós temos a membrana externa, bem lisa, a membrana interna com essas cristas e depressões, então ela tem essas convoluções nessas reentrâncias, na sua membrana interna, até mesmo para aumentar a superfície de contato entre o meio interno dela, que é a matriz mitocondrial, e o meio, digamos assim, externo, que é o meio entre a membrana externa e a membrana interna, que seria esse líquido aqui, esse espaço preenchido por um líquido,
esse espaço entre membranas ou espaço intermembranar, membranoso, né? São os nomes para a mesma região. Além do fato, né, do DNA mitocondrial e dos ribossomos que elas vão apresentar, ok? E para que servem as mitocôndrias e por que elas são assim tão importantes que a célula fez, assim, digamos, questão de mantê-la ali e ela ficou? Bom, dentro das suas funções, ela apresenta duas, mas que você vai ver que é uma relacionada à outra. A sua função aí principal no metabolismo da célula é a produção de uma molécula energética chamada ATP, adenina trifosfato, adenosina trifosfato. E ela é então a energia da célula, essa molécula, e é só produzida pela mitocôndria, não tem nenhum outro lugar que consegue produzir o ATP. E o ATP, digamos assim, é a moeda energética da célula. Tudo, hoje nós funcionamos, nós estamos aqui vivos porque produzimos dentro das mitocôndrias, produzimos ATP, ou seja, é a produção de energia, é o que faz o metabolismo celular funcionar. Mas para isso, precisa de oxigênio. Então a mitocôndria também é responsável pela respiração celular. Sabe esse oxigênio atmosférico que a gente respira? Entra no sangue, é transportado pelas hemácias, vai parar na célula e da célula vai para a mitocôndria. Além disso, vocês acham que a nossa energia provém de onde? Da alimentação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma glicose mais oxigênio, nós vamos ter a produção de ATP. Por isso eu coloquei essa fórmula geral, que é a fórmula da respiração, porque é exatamente o que vai acontecer nas mitocôndrias, na respiração celular. Então aqui nós temos uma glicose, C6H12O6, uma molécula de glicose, na presença de oxigênio, por isso a respiração celular. Essa glicose aqui é aquela que a gente se alimenta, aquilo que a gente come. Mas professora, eu não como só glicose? Sim, você não come só glicose. Você come proteínas, você come carboidratos, né? E você come também lipídios. De alguma maneira você tem que colocar no seu organismo todas as moléculas orgânicas e inorgânicas. Mas tem algumas vias e rotas metabólicas do nosso corpo, dentro das nossas células, que acabam transformando basicamente tudo em açúcar ou ácido pirúvico, que é uma aula que nós vamos fazer mais para frente sobre a respiração celular, onde nós vamos ter então os precursores ou então as moléculas formadoras de glicose. Na presença do oxigênio, vai liberar o CO2, que é justamente esse que a gente exala, esse que a gente libera após a gente respira. Inspirou, expirou. Então é o gás carbônico que a gente solta, proveniente então desse processo metabólico que acontece dentro das mitocôndrias. A água que nós acabamos liberando, que pode ir para o sangue, vai ser filtrado, constitui urina, a gente pode liberar pelo suor, pela fala, enfim. A água pode ser reaproveitada, mas vai liberar água. E a energia na forma de ATP, certo? Então aqui nós temos a incrível história das mitocôndrias, mas elas não estão sozinhas. Nós temos uma outra organela que também acredite-se que esteja associado a essa teoria da endossimbiose, que são os cloroplastos, e nós vamos falar dele logo em seguida. Junto com as mitocôndrias, os cloroplastos constituem e formam a teoria da endossimbiose, em que acredita-se que eles também eram o que a gente chama, né, células procariontes primitivas, que também foram incorporadas, foram envolvidas, englobadas, fagocitadas por uma célula maior, mas também, assim como a mitocôndria, não passou pelo processo de digestão. Logo, passou a fazer parte da célula que o envolveu, né, que envolveu essas organelas. Então, qual a função dela? O que ela fazia livremente que passou a fazer e a constituir a célula principal? Ela era responsável pela produção de moléculas orgânicas.
principalmente quando a gente fala da glicose. Então, esse tipo de organela consegue fazer o seu próprio alimento a partir de recursos que ela encontra no ambiente. Esses recursos têm que ser gás carbônico e água, formando então oxigênio e a glicose. Perceba então que o cloroplasto faz o oposto da mitocôndria. Enquanto as mitocôndrias fazem a respiração celular, ou seja, produzem energia, produzem ATP, a partir de uma molécula orgânica pronta, a glicose, essas organelas vão produzir a glicose a partir de precursores inorgânicos, o gás carbônico e a água, produzindo o oxigênio que a mitocôndria vai utilizar para quebrar a glicose e produzir a energia, e ela vai utilizar a energia luminosa do Sol para construir a molécula da glicose. Então, nós estamos falando de cloroplastos que vão fazer o que nós chamamos de fotossíntese. Não vamos entrar aqui nos detalhes de como acontece a fotossíntese. Essa vai ficar uma aula um pouquinho mais para frente. Mas, no geral, a função dos cloroplastos, então, é produzir, é fazer glicose, é fazer o alimento para a célula a partir do processo chamado de fotossíntese. Nós vamos encontrar cloroplastos, então, em células, seres, autótrofos ou autotróficos fotossintetizantes. Por quê? Existem seres que são autótrofos, que não necessitam, não produzem o seu próprio alimento a partir da luz, mas sim dos compostos químicos, da energia que tem no ambiente, não necessariamente na presença de luz, são os quimiosintetizantes. Nós estamos falando aqui de seres ou células, no caso, que vão fazer o seu próprio alimento a partir da luz do Sol. Então, nós temos uma etapa onde a luz do Sol é extremamente importante para a produção da glicose, para a produção do alimento, tá? A coloração é sempre verde? Grande maioria das vezes, a coloração vai ser verde por causa da clorofila presente em estruturas que nós vamos ver já já. Mas também podem ter outros pigmentos. A clorofila é apenas um dos pigmentos que captam a luz solar. Existe xantofila, picofila, mas aqui geralmente eles são verdes, 90% é uma pigmentação verde por causa da presença da clorofila, certo? Então, para a gente encerrar essa parte, o que é então a fotossíntese? É pegar compostos inorgânicos disponíveis no ambiente, como o gás carbônico mais a água, a energia solar, a energia luminosa do Sol, vai produzir a glicose, molécula orgânica, então, tá? Que acumula, então, a energia C6H12O6 mais a liberação do oxigênio. Dessa forma, nós temos que a fórmula geral da fotossíntese é o oposto da respiração celular. A respiração celular realizada pelas mitocôndrias é utilizar a glicose, C6H12O6 mais oxigênio, vai liberar energia, então formar energia que é o ATP, a liberar água mais o gás carbônico. E então, os seres autótrofos, fotossintetizantes, vão capturar tudo que é resíduo, tudo que é liberado, tudo que é produto da reação química da respiração e formar o seu próprio alimento, formar então a glicose, liberando o oxigênio. São graças a esse tipo de ser vivo que nós agradecemos ao oxigênio que nós temos hoje. E, inclusive, durante a etapa de evolução da Terra, tiveram momentos lá no início da formação do planeta em que a Terra não tinha oxigênio, mas foram esses seres vivos, organelas como essa, por isso que reforça a teoria da endossimbiose, foram organelas como essa, seres vivos como esse, que contribuíram
para a liberação de oxigênio na Terra, a partir de compostos que estavam ali presentes naquelas situações. Mas como é um cloroplasto? Então vamos entender. Vão apresentar duas membranas, exatamente como a mitocôndria, mas ela tem um pouquinho de diferença da mitocôndria. Então aqui nós temos a membrana externa, a membrana interna também é lisa, mas ela apresenta algumas projeções para o interior da organela, que é a lamela. Tá? A lamela vai apresentar o que nós vamos chamar de tilacoides. Pensa numa moeda de R$1, por exemplo. Imagina essa moeda de R$1 empilhadinha. Então nós vamos ter que cada moeda é um tilacoide. E essas moedas empilhadas são os grânulos. Tá? Vem até dessa palavra grânulo, porque é ali no tilacoide que existem os fotossistemas. Os fotossistemas é onde está a clorofila. Então aqui dentro dos tilacoides é a pigmentação, é o pigmento que absorve a energia do sol. Então os tilacoides que vão absorver a energia luminosa do sol, mas o gás carbônico, que precisa estar presente, mais a água. Então aqui a energia do sol é absorvida então por esses tilacoides, que parecem moedinhas, certo? Dentro do cloroplasto existe então também uma matriz, um líquido, igual o citoplasma dentro da célula, matriz mitocondrial dentro da mitocôndria. Nós vamos ter o estroma, é o líquido de dentro do cloroplasto, certo? E ele também vai apresentar o DNA próprio com os seus ribossomos, porque esses ribossomos vão fazer proteínas e é nesse DNA que tem informação de como fazer as proteínas. Por isso, mais um reforço aí para a teoria da endossimbiose. Existe DNA próprio, o cloroplasto consegue se duplicar sem que a célula coordene isso, então ele tem uma certa independência e é responsável pela produção do alimento. Os centríolos também são organelas citoplasmáticas, porém não constituem membrana, não formam membrana. Ele é, então, uma organela formada de proteínas. Geralmente, eles são encontrados aos pares nas células eucarionte animal, não estão presentes nas células procariontes e também não vão estar presentes nas células eucariontes vegetais. Então, eles só vão estar presentes no citoplasma da célula eucarionte animal. Não se sabe muito bem ao certo por quê. Acredita-se que as células vegetais tenham perdido essa organela do seu citoplasma. Então, os centríolos não são encontrados nas células vegetais, certo? Eles estão sempre associados ao núcleo, sempre presente próximo do núcleo. Lembrando, que aderido à membrana nuclear, nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Então, ele está assim, logo em seguida, tá? E por quê? A principal função dele é, no momento da divisão celular, formar as fibras de fuso. São proteínas que crescem dos centríolos para ancorar os cromossomos, organizar os cromossomos no meio da célula, na fase chamada metáfase, e depois separar os cromossomos, ou as cromátides, no momento da anáfase, que é no momento então que vai separar os cromossomos, certo? Algumas doenças, no caso especificamente o síndrome de Down, um dos problemas é na hora da formação das fibras de fuso. Ao invés de formar a fibra de fuso e ancorar o cromossomo materno na formação do gameta, vão dois cromossomos juntos para o mesmo gameta. E aí não tem então a separação. Por isso a trissomia do cromossomo 21. Vão 3 cromossomos ao invés de um do pai e um da mãe, mas na formação do gameta, vão 2 cromossomos maternos, porque a fibra de fuso não conseguiu puxar o cromossomo um para uma célula e outro cromossomo para outra. E então foram 2 juntos. Quando aconteceu a fecundação, são 3 cromossomos. Então é um problema na hora da formação da fibra de fuso dos centríolos, justamente nas duas fases,
a metáfase, onde organiza os cromossomos, e a anáfase, onde separa os cromossomos. No processo de divisão celular, tanto meiose quanto mitose. Agora, também os centríolos vão ajudar muito, na verdade são responsáveis pela formação dos cílios e flagelo. No caso do flagelo, nós temos no nosso corpo células gaméticas, então os homens vão ter os espermatozoides. O espermatozoide só consegue chegar até o óvulo porque ele tem o flagelo. E quem faz o batimento do flagelo e o crescimento do flagelo é o centríolo. E nós temos uma série de exemplos de tecidos ou mesmo seres vivos que vão apresentar cílios como seu modo de locomoção, responsáveis por isso, os centríolos. Não vou entrar muito em detalhes como é a formação disso, porque essa aula é para ensino médio, mas tem muitos materiais que podem aprofundar o conteúdo. Mas, no geral, como é o centríolo? Ele é formado, então, de 9 conjuntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conjuntos de 3. Então, é uma trinca de proteínas que vão formar, então, os centríolos. Lembrando que vão estar sempre aos pares no citoplasma da célula eucarionte animal. E, por fim, as duas últimas organelas formadas por membrana são os lisossomos e os peroxissomos. Os lisossomos contêm enzimas digestivas que eu representei com diversas cores, porque são diversas enzimas digestivas que vai digerir as mais diferentes moléculas orgânicas, desde carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. Eles podem fazer digestão intracelular, isso acontece quando a célula engloba, envolve, fagocita uma partícula, forma o fagossomo e precisa que aquela substância, ou aquela partícula seja então digerida. Também vão fazer a autofagia, é um processo onde algumas organelas de todas essas que nós estudamos param de funcionar, envelhecem, então passam pelo processo de digestão dessas organelas, é o processo chamado autofagia. Os lisossomos vão então digerir as próprias organelas que já não estão mais funcionais. E por fim, ele pode digerir a própria célula no processo de apoptose. Por quê? Nesse momento a célula está com algum defeito, ela está com algum erro no código genético e aí ela mesma identifica que é melhor morrer do que passar esse problema em diante, para frente e se tornar, por exemplo, um câncer. Por isso, os lisossomos também têm a função da morte celular programada, que é a apoptose. E, no caso dos peroxissomos, vão converter a água oxigenada em água e oxigênio. Por isso eu coloquei aqui dentro dele o processo, a fórmula química e as enzimas que são responsáveis, então, por esse processo. Da onde vem essa água oxigenada? O próprio metabolismo da célula forma, porque ela metaboliza inúmeras substâncias, quebra, constrói, reforma, refaz, e nesse processo libera água oxigenada, que pode se ligar com a membrana plasmática e então degradar a célula, destruir a célula. Por isso, a água oxigenada não é bom para as células, não é bom que ela fique no citoplasma, por isso os peroxissomos fazem esse processo.